Hey, o Metalhead está começando mais uma edição do Legends of Death, hoje edição número 167, Estúdio. No programa de hoje, Hellraise, Heavy Metal de Franca, São Paulo. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends, toda semana. Agenda de shows: Cannibal Corpse toca 14 de maio em São Paulo. Hoje às 20 horas tem o Trash Zone. E em breve vem aí o Nations reformulado. E agora a entrevista Hellraise. Hellraise é uma banda de heavy power metal formada em 2016 em Franca, interior de São Paulo. A banda já foi Metal Maker em 2008, Rising Thunder em 2010, War Tunnels em 2012 e True Power em 2014. Acaba de lançar seu mais recente trabalho, seu primeiro, o EP We Are The Warriors, em 2022. Hellraise é Júlio baixo, Lucas guitarra, André guitarra, André Luiz vocal e Éder bateria. Bem-vindos ao Legends 167. Legends. Quando sai o tão esperado full álbum debut? Ah, sim, o cronograma já foi definido. Se tudo der certo, se tudo correr bem, a gente entra no estúdio começo de outubro. E detalhe, todas as músicas já estão prontas, o que já é metade do caminho andado. E além dessas músicas que a gente escolheu para o nosso primeiro full, a gente já tem várias outras em processo de composição, que a gente está amadurecendo, né? E essas vão fazer parte de futuros lançamentos da banda. A banda alcançou um ótimo resultado com esse disco de estreia, né? Queria que você comentasse esse trabalho. Bem, as músicas que compõem o EP já vinham sendo trabalhadas há alguns anos. E agora, graças à união de todos os integrantes da banda, a gente pôde realizar esse sonho, a gente pôde gravar e lançá-las no nível profissional. E o resultado foi mais do que gratificante, e a gente deve muito a alguns amigos que nos ajudaram nessa, que foi o Gustavo Mesquita, o Fiote, né, que foi responsável pela gravação e mixagem das 4 faixas, a capa, que passa o conceito idealizado, foi montado pelo nosso amigo William Mello, e a gente pôde contar também com a participação do André Ranhel. E pode-se dizer que a ajuda dele foi essencial para o resultado final do EP. Nós somos da Luciferiano e estamos no Legends of Death. Agenda de shows: Golpe de Estado toca 14/4 em São Paulo. Hoje, às 21 horas, tem o Noir, que é um programa onde a gente joga documentários, entrevista, um papo sobre metal. De volta no Legends of Death, número 167, conversando com a banda de heavy metal de Franca, Hellraise. A banda toca bastante, hein? Vocês eram de reformatório? Não, reformatório não. Eu diria mais manicômio. Preciso ser um pouco louco, né? Louco, insistente e paciente para permanecer no meio da música pesada assim por tanto tempo, né? De volta no Legends of Death 167, hoje com Hellraise de Franca. A banda já tem um tempo de estrada, né? Mas o EP demorou para sair. O que aconteceu? Então, sempre que houve a chance da gente gravar, acontecia alguma coisa. Acontecia algum problema, interno ou externo. Mas pode-se dizer que o tempo foi um fator fundamental para que as músicas pudessem ser lapidadas, né? E para que os músicos também pudessem evoluir. Além disso, a gente encara tudo como uma jogada de destino, né? Por assim dizer. Se a gente tivesse gravado antes, a gente não poderia contar com essa equipe que a gente tem hoje. E com certeza o resultado do EP não seria o mesmo. Apesar de nova, a banda já tem uma estradinha já, né? Queria que você citasse um fato curioso que tenha ocorrido em shows da banda. No primeiro show da banda, na época que a gente ainda levava o nome de Metal Maker, aconteceu uma coisa no mínimo engraçada. A gente ficou muito animado quando viu a casa cheia e mais animado ainda quando a gente tocou para um público assim, relativamente grande, né?
E depois a gente ficou sabendo o motivo pela casa tá tão cheia assim. Depois das apresentações ia ser realizado um show de striptease de algumas meninas lá. E nos meses que se seguiram depois, a gente só ouvia comentários do tipo: "Ei, beleza? Vocês são aquela banda que tocou no striptease?" El desierto, frío e implacable, desde donde provienen las hordas de Iver Cross. Somos parte de las legiones de la muerte, de The Legends of Death. Agenda de shows: Arautos do Caos, Mysteries of Evil, Fúnebros e outras bandas tocam em Alfenas, Minas Gerais, dia 25 de junho. Legion. Os integrantes da Hellrise veio de outras bandas ou se juntou só para formar a Hellrise? O vocalista, o André Luiz, ele tinha acabado de sair da banda Nightmare Child. E, coincidentemente, o baixista, o Júlio César, estava querendo montar uma banda. Foi então que surgiu a Metal Maker. E o Éder, o Boba, né? Ele veio da banda de Ox, da qual foi integrante por vários anos. E já o Lucas Gimenez está sendo a primeira experiência dele com banda. Como eu citei agora há pouco, né? A banda teve vários nomes, né? O que houve? Então, são mais de 10 anos de estrada, né? E assim como a maioria das bandas, houve várias mudanças de formação. E para a gente se dissociar dos pontos baixos e para dar espaço a novas ideias e novos conceitos que iam surgindo com o decorrer do tempo, a gente optou pela alteração do nome a cada etapa dessa nossa jornada. E pode-se dizer que com a entrada do baterista, o Éder Bola, que trouxe sua experiência com as baquetas, né? E do guitarrista, o Lucas Gimenez, que trouxe pra gente uma nova visão, a gente pode afirmar que a Hellrise é o nome definitivo. Nesse EP de estreia, né, a banda tem ótimas linhas de guitarra 80. Quais são as influências heavy da banda? Ah, sim, as influências vêm não somente de bandas renomadas, né, como o Judas Priest, Manowar, Hammerfall, mas também de nomes mais recentes, como o Eternal Champion, Traveler, Blazing Stone, assim como muitas outras. Como é a cena francana pro metal? Então, na verdade, quase não existe cena aqui na cidade. É triste falar isso, mas é a realidade que os músicos do estilo enfrentam, né? Não só aqui na cidade, mas em todo o país. Existem sim alguns eventos que ainda são realizados aqui, tal como o Franca Metal Fest, por exemplo, que é organizado pelo nosso amigo Sidney Pereira. Esse evento já trouxe bandas como Crisium, Vulcano, além de outras também importantíssimas para o cenário, claro. Mas, infelizmente, as bandas que apresentam músicas covers, elas predominam as casas de shows, o que toma o lugar daqueles que lutam por um espaço. A Hellrise é uma das poucas sobreviventes e a gente ainda vai continuar fazendo o nosso som, afinal de contas, a cena também depende da gente, né? Chegando ao fim da entrevista com o Hellrise Heavy Metal de Franca, São Paulo. Agradecer a todo mundo da banda pela participação, passagem e tempo dedicado ao Legends of Death. Bora conferir o EP de estreia da banda We Are The Warriors. Legends of Death.
são noturnos horrendos, escroto que disse, e os nossos sinos tocam sem cessar na Legions of Death, Death. Is now or never. Now we living the metal wage, breaking the chains, get out of this cage. We live for the metal and live forever. The guitars are the swords, the bass is the hammer, the drums are the pieces of the armor, the voice is the thunder. Warriors, we are the warriors forever, forevermore. Warriors, we are the warriors forever, forevermore. Moving your legs, shaking your head, breaking the chains, get out of this world. Take your decision, it's all or nothing. Break the chains, get out of the darkness, cross the line, come to the light. Live for the metal and live forever. The guitars are the swords, the bass is the hammer, the drums are the pieces of the armor, the voice is the thunder. Warriors, we are the warriors forever, forevermore. 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 Warriors. Saudações, ouvintes da Legion of Death. Estamos aqui da Horda da Missão Forest. E todo dia é dia de metal aqui no Legions of Death. Death. Yeah.
Estamos aqui no Legions of Death. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left.
Quem não aparece não é visto, nem sempre. No Legion, som de fundo tem nome e sobrenome. Background, toda semana.
Você que nasceu em 77, tomou sua primeira queda de bike em 85, ganhou seu primeiro LP em 90 e casou-se em 2000. Você não precisa de sorte, você precisa de calendário. Sempre uma trilha certa para cada momento da sua vida. Calendário, toda semana na Legions of Death.
Climas e outras divagações. Experimente sensações mais intensas na profundidade de águas mais escuras. Don't Force Us. Toda semana no Legends of Death.
Aqui é Samir do Cruz the Croizinho e também estou no Legend of Death. Saudações maníacos, nós somos a banda Disgraced Devil e o nosso som roda no Legends of Death. Hail!
Sou porrada na Legends of Death. Legions of Death, Legions of Death. O chicote é que estrala, quem não aguenta cai na vala. Legions of Death, Legions of Death.